Olha, se tem um livro na saga Magisterium que vira o jogo de cabeça para baixo, é este aqui. A Máscara de Prata é o quarto livro e, com certeza, o mais pesado, o mais sombrio de todos. É aqui que a história deixa de ser uma aventura mais leve e mergulha de vez em temas bem mais intensos. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com a grande revelação sobre a alma do Cal, passa pelo resgate dele, que na verdade é uma cilada, explora a guerra que está acontecendo tanto fora quanto dentro dele, analisa o peso das decisões que ele toma e, no final, a gente vai entender por que esse livro é um divisor de águas na saga. Bom, vamos lá. A gente começa exatamente do ponto em que o livro anterior parou, sabe? No meio do puro caos. O segredo mais cabeludo do caos simplesmente veio à tona e, de uma hora para outra, ele deixou de ser só um aluno do Magisterium para se tornar basicamente o inimigo público número 1 do mundo da magia. A situação dele é simplesmente desesperadora. Ele é capturado, jogado numa prisão secreta, completamente isolado, e todo mundo trata ele como se fosse um monstro, uma arma prestes a explodir. E pra piorar tudo, ele tá carregando uma culpa gigantesca pela morte do Aaron, o melhor amigo dele. Na cabeça do Cal, ele meio que acredita que merece tudo isso, sabe? É bem pesado. E claro, essa revelação quebra um mundo mágico no meio. De um lado, você tem uma galera poderosa que quer a cabeça dele numa bandeja. Para eles, não tem conversa. Executa logo, ele é o mal reencarnado. Mas aí do outro lado surge um grupo radical com uma ideia totalmente diferente. Eles não veem o Call como uma ameaça. Eles veem o Call como um salvador, uma arma para trazer de volta o poder do antigo inimigo. E agora a gente chega num ponto-chave da história. O que a princípio parece um resgate, uma salvação, mas na verdade é um sequestro que vai arrastar o Call para um buraco ainda mais fundo e mais escuro. É aqui que a gente conhece o grande manipulador por trás de tudo, o Mestre Joseph. E o chocante é que ele não é um vilão que surge do nada. Ele revela que foi o arquiteto do destino do Call desde o início. Foi ele quem fez o ritual que colocou a alma do inimigo da morte dentro do Call quando ele era só um bebê. E agora? Bom, agora ele apareceu para cobrar a conta. E o plano do Joseph é de uma frieza que impressiona. Dá uma olhada nesses passos. Primeiro, isolar o alvo. Ele tira o Call de perto de qualquer pessoa que possa ajudar. Segundo, fornecer a arma. Ele dá ao Call uma ferramenta de poder absurdo. E o terceiro, e mais genial, passo, controlar o poder. Ele usa essa mesma arma para controlar o Call. É um plano sinistro, passo a passo. E essa tal arma? É a Máscara de Prata, o item que dá nome ao livro. Pensa no artefato que é sinônimo de poder absoluto. Ela pega a magia do caos do Cal e, puff, amplifica a um nível que a gente nem imaginava ser possível. Só tem um probleminha, né? O preço para usar esse poder todo é a sua própria vontade. A máscara não te dá só poder, ela te corrompe, ela te domina por completo. E tudo isso nos joga bem no centro do livro, que é essa batalha em duas frentes. De um lado tá rolando uma guerra civil que tá rasgando o Magisterium ao meio. Aqui a gente vê o tamanho do conflito interno do Call. Ele está completamente dividido. De um lado, a lealdade aos amigos, a Tamara e a memória do Aaron. Do outro, aquela culpa que não larga ele. E no meio disso tudo, a tentação daquele poder sombrio que a máscara oferece, sabe? E claro, o medo. O pavor de virar exatamente o monstro que todo mundo já acha que ele é. Esse gráfico aqui mostra bem a confusão que tá o mundo mágico. Tá totalmente rachado, não tem um lado certo. Basicamente 40% quer ver o Cal morto, outros 40% querem usar ele como arma, ou seja, tá praticamente meio a meio entre duas ideias bem radicais. E sobra só uma pequena parcela, uns 20%, que tá ali no meio, tentando desesperadamente achar um jeito de acalmar as coisas e restaurar algum equilíbrio. E a tensão vai subindo, até que a gente chega no clímax do livro. É aquele momento do ponto sem retorno. O Call vai ser forçado a fazer uma escolha que parece impossível. Uma daquelas decisões que muda tudo para todo mundo. E o pior, não dá para voltar atrás. E a pergunta que fica no ar, que o livro joga na nossa cara, é bem direta. O que acontece quando o único jeito de salvar seus amigos é abraçar a escuridão? É se tornar exatamente aquilo que se mais teme ser? O clímax é uma bagunça generalizada, é caos puro. De um lado, você tem o clã tentando desesperadamente conter a situação. Do outro, os seguidores do Joseph tentando assumir o controle. E bem no meio do furacão, tá o Cal. Só que ele não é mais um garoto. Ele é uma força da natureza, completamente corrompido pela máscara, lutando contra todo mundo, seja amigo ou inimigo. Essa frase aqui resume tudo. A vitória tem um custo. A redenção, um sacrifício. Quer dizer,
Eles até conseguem uma espécie de vitória, mas o preço a se pagar é altíssimo. E a redenção que o Cal talvez esteja procurando, bom, ela exige um sacrifício que talvez ele não esteja preparado para fazer. E o ponto é esse. As consequências aqui são definitivas. Não tem botão de desfazer. O livro acaba com perdas reais, que doem, e com decisões que não podem ser revertidas. E o Cal? Ele termina mais isolado, mais quebrado e mais em conflito consigo mesmo do que nunca. Ok, vamos para a parte final. Por que esse livro importa tanto? Por uma razão bem simples. A Máscara de Prata é o ponto de virada da saga inteira. É o momento em que tudo muda. Essa tabela aqui deixa tudo preto no branco. Antes desse livro, a gente tinha uma história com um tom mais de aventura na escola mágica, sabe? Os perigos existiam, mas no final tudo se resolvia. Agora, depois da Máscara de Prata, o tom fica sombrio. A gente está falando de guerra civil. As consequências são permanentes, com perdas irreparáveis. E o foco do conflito muda. Deixa de ser lutar contra monstros lá fora para ser sobre a batalha interna do Cal, cheia de dilemas morais. E são esses temas que fazem o livro ser tão bom. A gente tem a eterna briga entre identidade e destino. O Cal é quem ele escolhe ser ou ele está preso ao que foi destinado. Tem a questão do poder que corrompe, que é super clara, e também lealdade, sacrifício e aquela busca constante por redenção no meio de um mar de culpa. Pois é, a Máscara de Prata deixa tudo num nível de intensidade altíssimo, prepara o palco perfeitamente para o Grand Finale. Falta só mais um livro, A Torre de Ouro, e, sinceramente, as apostas nunca foram tão altas. Resumindo a ópera, A Máscara de Prata é o livro que força o Cal a encarar a realidade. Ele não pode mais fugir. Ele tem que confrontar a escuridão que está ao redor dele, no mundo, mas principalmente a escuridão que ele carrega dentro de si mesmo. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, define não só esse livro, mas a jornada inteira do Callum Hunt. E a pergunta é: para salvar o mundo, para salvar quem se ama, até que ponto alguém iria? Seria capaz de se tornar um monstro?